Nova lista de bilionários da revista Forbes tem 55 brasileiros. Um deles é cofundador do Facebook. Governador da Flórida quer cortar impostos de residentes e cobrar de turistas como os brasileiros. Guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos ganha novo capítulo e tensões aumentam. Imigração. Em pouco mais de 2 meses, ICE deportou cerca de 100 mil estrangeiros. E tem os detalhes dos estragos provocados por fortes chuvas e tornados em vários estados do país. Olá, boa noite. Boa noite. Os brasileiros estão na lista dos turistas que mais visitam e gastam dinheiro na Flórida. Por isso, eles foram destaque de um discurso do governador em Orlando. Ron DeSantis disse que quer reduzir gastos dos residentes e fazer com que os turistas paguem a diferença. A ideia do governador DeSantis é simples: cortar os impostos sobre propriedade para que os moradores possam economizar até $1.000 e cobrar essa diferença dos turistas, entre eles os brasileiros. I want Canadian tourists and Brazilian tourists subsidizing the state. Quero que turistas canadenses e brasileiros subsidiem o estado e que os residentes da Flórida paguem menos impostos. Não quero dar aos canadenses um corte de impostos. Ron DeSantis fez essa afirmação num discurso na Associação de Corretores de Imóveis em Orlando. O recado é claro: o peso fiscal vai ser redistribuído desse desconto que ele está dando para os moradores da Flórida. Ele garantiu que ninguém perderia com esse alívio de impostos nas propriedades, o equivalente ao IPTU. Mas para isso, precisa ir para a votação em 2026. Ele não consegue eliminar simplesmente essa lei. O que ele consegue fazer e tem expressado uma vontade é de mandar $1.000 para todos os proprietários de imóveis como um rebate. Isso ele pode fazer basicamente imediatamente. Mas para os especialistas é preciso entender que tanto o corte como a redução nos impostos vão gerar efeitos positivos e negativos. O que preocupa algumas pessoas é que alguns outros impostos podem aumentar, já que vai existir um déficit grande, porque são impostos muito altos de todas as propriedades da Flórida. Mas, de outro lado, vai atrair muitas pessoas a comprar propriedades aqui na Flórida. Se a medida for aprovada, vai ficar mais caro para os turistas brasileiros alugarem uma casa e passarem as férias na Flórida. Essa sinalização política de DeSantis pode desestimular novos investimentos estrangeiros. O efeito disso pode ser profundo, não só na imagem da Flórida, mas também na sustentabilidade de milhares de pequenos e médios negócios que dependem muito desse público que o governador quer deixar de fora. Em Washington, o governo dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre tarifas cobradas por outros países aos produtos norte-americanos. 6 páginas do documento falam apenas do Brasil, repetem a queixa sobre o alto valor do etanol importado e citam outros impostos. Os Estados Unidos alegam que estão pagando muito mais caro pelos produtos brasileiros importados do que o nosso país paga em relação aos itens daqui. Além do Brasil, o documento de 400 páginas, divulgado pelo Escritório Americano de Representação Comercial, cita ainda como cada país impõe barreiras tarifárias e não tarifárias aos Estados Unidos. Donald Trump disse que está usando esse levantamento para determinar as tarifas recíprocas aos países parceiros, taxas que vão ser anunciadas amanhã. O presidente apelidou o dia 2 de abril de Dia da Libertação, quando os Estados Unidos vão se libertar das barreiras e das taxas impostas por outros países. A expectativa para esse anúncio tem afetado o país e provocado tensão e medo de recessão, inflação e disparada dos preços. E nessa contagem regressiva para amanhã, também entra em vigor as tarifas de 25% sobre todos os veículos importados. Por causa disso, as lojas de carros estão registrando uma corrida de consumidores. As pessoas querem comprar veículos antes que os preços disparem. A expectativa, segundo especialistas, é de que o valor de cada automóvel aumente em cerca de $20 mil. Nas últimas semanas, as lojas de carros estão ficando com um movimento intenso. São pessoas procurando informações de valores e formas de pagamento para comprar um veículo.
Só nesta concessionária na Califórnia, 70 carros foram vendidos no final de semana, um recorde. Esta vendedora definiu a situação como uma corrida contra o tempo. As pessoas querem garantir um preço bom e afirmou: esta é a hora exata para fazer isso. Now is the time really that these consumers are out here and looking for vehicles before any price changes take effect. Na Flórida, o movimento nas lojas de carros também aumentou consideravelmente. O número de automóveis vendidos dobrou nos últimos dias. Realmente nós estamos recebendo algumas ligações e estamos vendo um fluxo de gente, de clientes preocupados com esse aumento dos carros novos e usados. Realmente nós temos percebido uma fusão de muita gente na loja, inclusive final de semana, e as vendas têm acontecido com mais fluência. Os consumidores estão preocupados com as tarifas de 25% para carros e autopeças importadas anunciadas pelo presidente Trump e que vão entrar em vigor amanhã, dia 2 de abril. Esta analista de mercado de carros diz que os preços devem aumentar até 20%, mas que isso não será sentido amanhã. Esses valores serão repassados para os consumidores depois que o estoque nas lojas acabar e começar a importação de novos modelos. Mas não são apenas os compradores de carros que estão sentindo essa tensão com o aumento dos preços. Neste mercado brasileiro, que fica em Pompano Beach, na Flórida, os proprietários e consumidores também estão preocupados que os produtos fiquem mais caros. A gente fica preocupado com essa questão dos custos, porque acaba a gente precisando ir no mercado com uma certa frequência e isso gera uma insegurança para nós, né? Então a gente fica apreensivo sim com esse aumento. E agora a gente fica preocupado também com a questão de mudar isso para commodity, para coisas que são essenciais. Então a gente fica bem preocupado, porque de certa forma qualquer item do mercado que aumente o valor, isso prejudica a gente, traz essa certa preocupação. A seguir, em pouco mais de 2 meses, ICE prendeu 113 mil imigrantes e deportou 100 mil deles. E o governo dos Estados Unidos usa a inteligência artificial para identificar estudantes que estão sendo procurados pela imigração. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Autoridades norte-americanas estão contando com uma ajuda extra para identificar universitários que viraram alvo do governo por participar de manifestações pró-Palestina nos Estados Unidos. Há empresas particulares que estão usando tecnologia de identificação facial com inteligência artificial estão revelando os rostos dos estudantes e quais deles são imigrantes. As manifestações em defesa dos palestinos e contra Israel ocuparam os campos de diversas universidades importantes dos Estados Unidos. Muitos dos alunos passaram a usar máscaras e lenços para cobrir o rosto, mas o governo contratou uma empresa particular com programas de tecnologia de identificação facial. Eles usaram os olhos dos manifestantes para descobrir os participantes das manifestações e quais deles eram imigrantes que poderiam perder o visto. A perseguição aos estudantes ativistas surpreendeu e provocou um medo generalizado, principalmente depois da prisão de Mahmoud Khalil no dia 8 de março, um estudante de pós-graduação da Universidade de Colômbia de ascendência palestina e que ajudou a liderar as manifestações contra Israel, mas que teve seu visto e seu green card suspensos. Esta semana, uma estudante da Universidade de Tufts, da Turquia, também foi detida em Boston, Massachusetts, por envolvimento em atos pró-palestinos. O governo americano anunciou que novas prisões de estudantes internacionais ainda estão por vir e deu um ultimato às universidades, prometendo cortar a ajuda financeira se os atos antissemitas não fossem proibidos nos campos.
A notícia do uso da tecnologia preocupou advogados e ONGs de direitos civis pela terceirização de um serviço exclusivo da polícia e pelo risco de expor dados privados a empresas particulares e como essas informações podem ser usadas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Marinha resgataram 18 pessoas na costa de San Diego, na Califórnia. As autoridades dizem que um barco de 35 pés foi avistado em águas internacionais entrando no território norte-americano no domingo. Agora, as imagens dessa operação de resgate foram liberadas. Os militares usaram um helicóptero Jayhawk para levar todos a bordo para um lugar seguro. Das 18 pessoas que estavam no barco, uma era norte-americana. A suspeita é de que se trata de um caso de travessia ilegal pelo mar. As identidades e nacionalidades dos outros resgatados não foram reveladas. O grupo está sob custódia do Departamento de Segurança Interna. Hoje, o governo Trump divulgou novos números sobre prisões e deportações de imigrantes. Até agora, desde que o republicano assumiu o poder, mais de 100 mil estrangeiros já foram expulsos. Em pouco mais de 2 meses, o ICE prendeu 113 mil imigrantes e deportou cerca de 100 mil deles, segundo os dados do Departamento de Segurança Interna. A deportação em massa de estrangeiros foi uma promessa de Trump durante a campanha à Casa Branca. Ele diz que vai bater a meta de expulsar 1 milhão de pessoas por ano. When immigrant rights are under attack, what do we do? Mas em todo o país, manifestantes têm ido às ruas protestar contra a ação anti-imigração da atual gestão. Eles alegam que a maioria dos detidos é formada por trabalhadores, pagadores de impostos, estudantes, pais de família que não têm histórico criminal e que, segundo ativistas, merecem o direito de se legalizar no país. Hoje veio à tona uma outra denúncia, a de que um cidadão norte-americano foi detido e deportado para uma mega prisão em El Salvador por engano. A administração Trump admitiu e chamou o caso de erro administrativo, mas disse que Kilmar Armando Garcia não pode ser devolvido aos Estados Unidos porque agora está sob custódia salvadorense. E ontem, mais 17 imigrantes da Venezuela foram deportados para a prisão de segurança máxima de El Salvador. Um levantamento apontou que o governo americano está pagando 6 milhões de dólares para o país latino manter cerca de 230 prisioneiros. Isso significa que cada indocumentado custa em torno de 25 mil dólares por ano para a Casa Branca. Esse valor é 44% mais barato do que manter os indocumentados no sistema prisional daqui do país. Nos Estados Unidos, cada imigrante preso custaria 44 mil dólares por ano. Depois do intervalo, cresce procura por aulas de educação sobre armas para crianças nos Estados Unidos. E a nova lista de bilionários da revista Forbes tem 55 brasileiros. A nova lista de bilionários da revista Forbes tem 55 brasileiros e o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, é o mais bem colocado entre os mais ricos do mundo no momento. Com uma fortuna de 34 bilhões e meio de dólares, o paulista ocupa a posição de número 51 no ranking global. Em segundo lugar, entre os brasileiros e na posição geral de número 98 está Vicky Safra, herdeira do banco com o mesmo nome, com uma fortuna estimada em quase 21 bilhões de dólares. A pessoa mais rica do mundo hoje é Elon Musk, com uma fortuna de 342 bilhões de dólares. Na análise por nações, os Estados Unidos bateram um recorde com 902 pessoas na lista dos mais endinheirados. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o aumento da procura por aulas de educação infantil sobre o uso de armas aqui no país. A iniciativa é controversa. Alguns especialistas dizem que armas e crianças são incompatíveis. Já outros tentam ensinar sobre violência através do manuseio. É uma imagem que choca muita gente. Pequenas mãos segurando uma arma e praticando tiro ao alvo. Mas em Las Cruces, no Novo México, cresce cada vez mais a procura de pais por aulas que ensinam o manuseio de revólveres e pistolas e promovem uma diferente abordagem sobre violência armada. You start when they're small and you teach them properly. They're going to learn properly and they're going to be respectful. Donna Stryker, instrutora de armas para crianças, defende que assim, ensinando de perto o que é uma arma e o seu poder, pode mudar o futuro, criando cidadãos mais conscientes sobre esse assunto. Esta mãe concorda, diz que se uma criança se deparar com uma situação envolvendo armas, saberá como agir.
remove themselves from that situation. Já a Academia Norte-Americana de Pediatria vai contra essa ideia e diz que a melhor maneira de educar é longe das armas, explicando apenas o perigo delas. Hoje, nos Estados Unidos, 1 em cada 3 famílias com crianças tem pelo menos uma arma em casa. Isso equivale a mais de 22 milhões de menores de idade vivendo em lares com esse tipo de armamento. Todos os anos, as armas matam quase 1.300 crianças e ferem muitas outras gravemente. Na Pensilvânia, 20 funcionários de uma escola estão enfrentando acusações de agressão e abuso infantil. O procurador distrital do condado de Delaware anunciou as acusações nesta segunda-feira. A Chester Community Charter School começou a ser investigada após a primeira denúncia de suspeita de um pai. Mas a polícia acabou descobrindo que a instituição empregava praticamente uma comunidade de abusadores que fizeram dezenas de vítimas com idades que variam do jardim de infância até a 5ª série. As autoridades dizem que muitos dos casos de abuso foram gravados por câmeras de vigilância e mostram crianças sendo agredidas, torturadas e jogadas contra a parede. A direção da escola divulgou uma declaração dizendo que os funcionários acusados foram demitidos e que as famílias foram notificadas assim que se tomou conhecimento das alegações. No Oriente Médio, seguem indefinidas as negociações para um novo acordo de cessar-fogo. Enquanto isso, Israel mantém os ataques na faixa de Gaza e também no Líbano. As ofensivas mataram um líder do Hezbollah em Beirute e agentes humanitários e civis palestinos também em Gaza. Matias Brotero tem as últimas informações da guerra para a gente. O exército israelense disse que matou Hassan Bidir, um terrorista do Hezbollah ligado à Guarda Revolucionária Iraniana, que ajudou o Hamas a planejar um ataque que iria atingir civis israelenses. O bombardeio da Força Aérea aconteceu no subúrbio de Beirute. A ofensiva marca o segundo ataque aéreo nos arredores da capital libanesa em menos de uma semana. Ao menos 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas, segundo o Ministério Libanês da Saúde. Autoridades libanesas condenaram os ataques. O Hezbollah apoia o grupo terrorista Hamas e foi acusado de lançar ataques contra Israel após a retomada das ações militares em Gaza no mês passado. Hoje, o exército israelense emitiu novos alertas para que a população saia de bairros no norte e no sul da faixa de Gaza. Os avisos foram publicados após um foguete ter sido lançado do território palestino contra Israel. O projétil foi interceptado. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, chuvas torrenciais e tornados provocam caos e destruição em vários estados. E cidade de Nova York vai exigir dos moradores a separação de resíduos orgânicos para compostagem. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A tempestade que atinge o sul, meio-oeste e leste dos Estados Unidos segue provocando estragos. Vários fenômenos foram registrados em cada região, como chuva torrencial, cheias, granizo e tornados. Os maiores estragos aconteceram na Louisiana e no Alabama, que registraram tornados poderosos de categoria EF2. Os ventos arrancaram o telhado dessa escola em Dalton. A situação foi tão grave que alguns estudantes ficaram feridos. 80 milhões de pessoas seguem na rota dessas tempestades diversas que põem parte do país em alerta, pelo menos até meados dessa semana. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, tempo encoberto por lá com mínima de 38. Sol entre nuvens também em Nova York, máxima de 47, mínima de 43. A gente tem esse mesmo cenário em Norfolk, em Charlotte. Já em Atlanta, a gente tem chuva ao longo do dia com mínima de 66. Chove em Tampa, sol entre nuvens em Jacksonville e Miami, máxima em Miami de 84. New Orleans tem previsão de chuva ao longo do dia com mínima de 76, Evelyn. No Texas tem tempo nublado em Houston, sol em Brownsville e em San Antônio, tempo mais ou menos encoberto. Lá em El Paso, o sol volta a desaparecer, mínima ficando em 48. Em Albuquerque, mínima mais baixa ainda, de 34 graus. Em Phoenix, não tem sol na previsão, pancadas de chuva ao longo do dia com máxima de 64. Em Las Vegas, também ali um tempo encoberto, assim como em outras regiões dessa parte do país, na costa oeste.
máxima batendo 60 graus Fahrenheit. Empresas como Uber e DoorDash estão apresentando uma proposta ao Legislativo dos Estados Unidos para beneficiar os entregadores. De acordo com o The Wall Street Journal, já está na mesa dos republicanos um projeto que colocaria um fim aos impostos sobre as gorjetas. A ideia é que o governo Trump inclua essas pessoas que entregam comida e dirigem seus próprios veículos para viagem compartilhada na lista de trabalhadores que não têm desconto de imposto nas tips. Ainda não há previsão de quando a medida será analisada, nem quais são as possibilidades de aprovação. O diretor do Instituto de Política Econômica diz que gorjetas sem impostos podem ser uma manobra de empregadores para não aumentar os salários. E entrou em vigor hoje, na cidade de Nova York, uma obrigatoriedade que vai mudar os hábitos dos moradores da cidade. É a separação de resíduos orgânicos para compostagem. A Carolina Camargo mostra pra gente que quem não cumprir a ordem vai pagar multa. Foram 5 meses de preparação para que os 8,5 milhões de moradores aprendessem a fazer a compostagem, ou seja, a separação de resíduos orgânicos dos recicláveis e do lixo comum. O projeto começou em 2023 pelo Queens e foi expandido de forma gradual. O último lugar a ter o programa implantado oficialmente foi Manhattan, em outubro de 2024. De lá para cá, a prefeitura permitiu um período de adaptação. Mas a partir de hoje, quem não fizer a separação do lixo corre o risco de ter de pagar multa. As infrações variam de acordo com o tamanho do prédio. Até 8 apartamentos, multa inicial de $25. Em caso de reincidência, o valor pode chegar até $100 por vez. 9 unidades ou mais, multa inicial de $100. Se repetir a infração, o valor pode chegar a $300 por vez. O Departamento de Saneamento da cidade já avisou que os funcionários vão revistar os sacos de lixo para confirmar se as pessoas estão separando os resíduos. A prefeitura espera, com esse projeto, poder manter as ruas mais limpas e combater a crise dos ratos. A iniciativa faz de Nova York a cidade com o maior programa de compostagem do país. Olha, essa iniciativa da Prefeitura de Nova York eu acho que merece ser celebrada. A cidade já vem se preparando para ampliar a destinação correta dos seus resíduos orgânicos há alguns anos e nesse ano de 2025 a gente vê aí um movimento importante para que essa destinação correta ganhe escala. Certamente a destinação correta também vai dar um alívio para o sistema de coleta, ao mesmo tempo que também vai colaborar com questões de saúde pública, como, por exemplo, a redução da proliferação de vetores de doença e de ratos. Parte dos resíduos orgânicos compostados vão virar adubo, que podem ser utilizados em hortas urbanas, por exemplo, e parte deles vai gerar gás que vai ser utilizado nas próprias residências de diferentes bairros de Nova York. Então é uma iniciativa muito importante, que merece ser olhada com cuidado e que tem que servir de exemplo também para outras cidades do mundo. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência. Fique agora com o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã em uma nova edição. Até lá. Até.